Imagine um jogo tão perturbador que, segundo os poucos que tiveram coragem de experimentá-lo, parecia atravessar a barreira entre a tela e a realidade. Pessoas relatavam enjoos, alucinações, crises de ansiedade e até a sensação de que não estavam mais sozinhas no próprio quarto. Um jogo que desapareceu da internet sem deixar rastros, como se alguém tivesse feito questão de apagá-lo da memória coletiva. Hoje você vai conhecer a história de Blackout Protocol, o jogo proibido. A primeira menção surgiu por volta de 2003, em um fórum underground frequentado por gamers que trocavam arquivos raros e betas de jogos não lançados. Um usuário chamado apenas de Raijin fez um post enigmático. Quem tiver coragem, jogue. Mas não me culpem depois. O link que ele enviou não levava a um site comum. Era um endereço criptografado. E o arquivo só podia ser baixado uma única vez. Quem tentava compartilhar descobria que o arquivo simplesmente corrompia. Alguns diziam que ao tentar copiar, a pasta aparecia vazia, como se nunca tivesse existido. Ao iniciar, o jogo não mostrava menu, opções ou créditos. Apenas uma tela preta, seguida de uma frase em letras brancas. Você não deveria estar aqui. Então a imagem surgia. Um corredor estreito iluminado por uma lanterna fraca, cuja bateria parecia diminuir a cada passo. O som de goteiras ecoava, misturado a ruídos metálicos e um sussurro quase imperceptível. No início era apenas isso, mas conforme você avançava, mensagens começavam a aparecer na tela. Não eram tutoriais ou diálogos comuns. Eram frases pessoais e íntimas, como se alguém conhecesse você. Alguns jogadores juravam que o jogo chamava pelo próprio nome, mesmo sem terem inserido essa informação. Outros afirmavam ver fotos da própria rua, da fachada de casa e até de familiares, incorporadas ao cenário, como se fizessem parte do jogo desde sempre. Foi então que começaram os relatos sobre os efeitos colaterais. Nos fóruns, os jogadores diziam sofrer dores de cabeça constantes, insônia e sonhos estranhos, onde reviviam cenas do jogo, mas com elementos do mundo real misturados. Alguns descreviam ouvir durante a madrugada os mesmos sons metálicos que ecoavam no corredor virtual. Outros falavam sobre a sensação insuportável de estarem sendo observados, mesmo com todas as luzes acesas. O caso mais famoso foi o de Marco, um estudante de programação que decidiu gravar sua experiência para provar que o jogo era apenas uma lenda urbana. Ele começa o vídeo de forma cética, rindo e comentando sobre os gráficos antigos. Nos primeiros minutos, nada de especial acontece. Mas de repente o jogo congela. A respiração de Marco fica pesada. Ele murmura algo inaudível e em seguida a câmera cai no chão. A última frase registrada, dita com um tom de surpresa e medo, foi: "Como você sabe disso?" E então, silêncio absoluto. O vídeo foi postado no fórum, mas desapareceu em menos de uma hora. Não foi Marco quem apagou. O próprio servidor saiu do ar por 3 dias, e quando voltou, todos os tópicos sobre Blackout Protocol haviam sumido. O ponto final para a lenda veio quando um pequeno jornal local publicou uma notícia sobre 2 adolescentes que haviam desaparecido misteriosamente. Segundo amigos, eles haviam jogado o game poucos dias antes. As famílias afirmaram que encontraram os computadores deles queimados, com placas-mãe irreconhecíveis, como se tivessem sofrido uma descarga elétrica violenta. Nenhum arquivo sobre o jogo foi encontrado. Depois disso, qualquer menção ao Blackout Protocol começou a desaparecer. Links quebravam, imagens eram removidas e até cópias arquivadas em serviços como o Wayback Machine simplesmente deixaram de existir. Alguns acreditam que isso foi obra de uma empresa misteriosa, tentando encobrir um experimento psicológico. Outros juram que o jogo nunca foi feito por humanos. Hoje, Blackout Protocol é lembrado como uma das maiores e mais estranhas lendas digitais. Poucos admitem ter uma cópia guardada em HDs antigos, mas quase todos dizem nunca ter coragem de abri-la de novo. E você? Se tivesse esse arquivo na sua frente, clicaria 2 vezes para abrir ou apagaria sem olhar para trás? Pense bem antes de responder, porque algumas portas, depois de abertas, não podem mais ser fechadas.